Capítulo 1179, Ninho da Fênix. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. O grupo logo se aproximou da Floresta da Fênix. Cada planta que compôs a Floresta da Fênix era extremamente preciosa. Eles também eram extremamente resistentes e difíceis de destruir. Obrigado por isso, irmão Will. Zhao Feng disse com um leve sorriso. O trio da raça Braços Dourados e Zhao Feng se conheceram recentemente. A relação entre eles não era muito forte, mas o trio estava disposto a ajudar Zhao Feng a se livrar desse problema. Isso era algo que Zhao Feng não esperava. Não há necessidade de ser respeitoso. Apenas nós três da raça Braços Dourados viemos para a Floresta da Fênix. Precisaremos da ajuda do irmão Zhao e deste Senhor. Yuan disse com um leve sorriso enquanto seus olhos percorriam Zhao Feng e o ancião. O ancião não disse nada durante toda a situação, mas ninguém suspeitou porque o homem alto da raça Braços Dourados também nunca falou. Agora que estavam na Floresta da Fênix, podiam ouvir os sons da batalha com mais clareza. Olha, há um ninho de fênix ali. Yuan olhou em uma certa direção e disse com entusiasmo. Árvores e vinhas formavam uma esfera que exalava um cheiro quente e agradável à distância, não muito longe. Ninho de fênix? Zhao Feng ficou um pouco confuso. Os ninhos não eram extremamente raros e não continham a maior fortuna da Floresta da Fênix. Como eles puderam encontrar um tão facilmente? Este é apenas um pequeno ninho nas regiões externas e é a terra de descanso para muitos pássaros da cauda de fênix. O próprio centro da Floresta da Fênix tem um enorme ninho, e os pássaros da cauda de fênix que estão dentro dele são os mais bonitos. É onde está a maior fortuna. A garota de rosa parecia saber o que Zhao Feng estava intrigado e explicou lentamente para ele. Humano, morra. No momento em que eles estavam conversando, o pássaro com cauda de fênix voou e cuspiu várias chamas multicoloridas. Me deixe fazê-lo. Yuan rugiu quando seu corpo começou a queimar com um poder terrível de linhagem sanguínea, e uma onda de luz dourada cercou seu braço direito. Este pássaro com cauda de fênix só tinha a força de um deus verdadeiro de segundo grau. Yuan poderia lidar com isso sozinho, e Zhao Feng seria capaz de ver a força de um gênio da raça Braços Dourados. Vem! Uma camada dourada apareceu no braço direito de Yuan. Parecia ter sido forjado em bronze e ferro e parecia conter um poder imenso. Punho matador dourado. Yuan ergueu o braço e deu um soco forte com o punho dourado. Vosh! 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 Vendo que a força do oponente era tão grande, o pássaro com cauda de fênix não se atreveu a pegar leve. Ele cuspiu mais chamas multicoloridas de sua boca. Essas chamas formaram uma rede multicolorida e cobriram o ataque de Yuan. Vem! O punho dourado de luz de Yuan avançou através da rede em chamas, mas seu poder foi enfraquecido até que finalmente pousou nas vinhas nas costas. No entanto, o que Zhao Feng não esperava era que o punho de ouro enfraquecido de Yuan não causou muitos danos à madeira e videiras na Floresta da Fênix. Vosh! O pássaro com cauda de fênix era extremamente rápido e deixou incontáveis chamas com as cores do arco-íris em seu rastro enquanto circulava em direção a Yuan e se preparava para cortá-lo em pedaços. Lâmina dourada ondulada. Yuan mudou seu estilo ofensivo. Sua mão direita se endireitou em uma forma de faca que cortou com incontáveis ondulações douradas. O pássaro com cauda de fênix com a força de um deus verdadeiro de segundo grau foi incapaz de ferir Yuan, então ele imediatamente fugiu. Vamos para o ninho da fênix. Yuan não perseguiu o pássaro. Afinal, os pássaros da cauda de fênix se especializaram em velocidade e eram como peixes na água na Floresta da Fênix. Foi por isso que o pássaro com cauda de fênix não saiu imediatamente, embora houvesse tantos intrusos. Vosh! 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 Todos chegaram ao local onde o pássaro estava um momento atrás. Este é grama de sangue dos 9 poros, flor dourada do coração púrpura. Zhao Feng encontrou muitos recursos preciosos apenas em seu primeiro olhar. Eles eram como um arco-íris espalhado pelo ninho. Os pássaros da cauda de fênix gostam de coletar e decorar seus ninhos com materiais preciosos e coloridos e são muito competitivos.
Os efeitos das ervas no ninho de um pássaro são ainda mais fortes do que o normal. Yuen disse com um sorriso e pegou todos os recursos deste ninho. Yuen foi quem derrotou pássaros da cauda de fênix. Além disso, este ninho ficava nas regiões externas, então os recursos nele não eram muito preciosos. Assim, ninguém se importou. A floresta da fênix é extremamente única. Zhao Feng sentia que o mundo era extremamente grande e que todos eram diferentes. Cada raça tinha suas próprias crenças e rotinas. O local onde os pássaros da cauda de fênix ficavam continha muitos recursos preciosos, e cultivar aqui era mais fácil do que em outros lugares. Foi por isso que a floresta da fênix atraiu tantos especialistas. Todos voaram em direção às regiões internas e logo encontraram outro ninho. Este ninho continha 2 pássaros da cauda de fênix que ambos tinham a força de um deus verdadeiro de 2º grau. Não havia nada a ser dito quando os dois lados se encontraram. Eles imediatamente entraram em confronto. Desta vez, foi a mulher e o ancião que entraram em ação. Wang, o ancião, era extremamente forte, e ele imediatamente suprimiu o pássaro com cauda de fênix adversário. Um cultivador do Dao do Relâmpago, muito forte. Yuen e o homem alto lançaram mais alguns olhares para o ancião. Os 2 pássaros da cauda de fênix escaparam feridos. Como o ancião fez mais trabalho, ele recebeu 60% dos recursos. Tantos ninhos de fênix. Zhao Feng olhou para frente. Quanto mais perto eles chegavam do centro, mais ninhos existiam. Cada ninho continha pelo menos 2 pássaros da cauda de fênix fortes. Corpo sagrado do relâmpago. Desta vez, Zhao Feng circulou o seu corpo sagrado do relâmpago e partiu. Ao lado dele estavam o ancião e a mulher. Vosh! 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 Incontáveis lâminas de fogo varreram em direção a eles pela frente. Embora o fogo fosse extremamente fraco, o poder contido nele não deveria ser subestimado. Dedo obliterador de Deus. Os dedos de Zhao Feng rapidamente acenaram pelo céu enquanto ele circulava o metal do vento e relâmpago. Incontáveis luzes douradas disparavam e cortaram as linhas de fogo. Vosh! Vosh! As penetrantes linhas douradas eram extremamente fortes e até deixaram incontáveis marcas de queimadura nas árvores resistentes. Vamos lá, esses humanos são muito fortes. Cada vez que os pássaros da cauda de fênix não eram páreo para seus oponentes, eles recuavam. Irmão Zhao, boa força! Yuen disse com um sorriso, e o homem alto também lançou um olhar profundo para Zhao Feng. Embora a força de Zhao Feng não se destacasse muito, era bastante chocante que ele fosse tão forte enquanto estava apenas nos estágios de pico do reino da luz mística. Esta é uma flor do espírito sagrado das linhas de água. Os olhos da mulher fixaram-se em uma certa erva e ela exclamou quando chegaram ao ninho. A flor do espírito sagrado das linhas de água era aparentemente um recurso precioso para aqueles que cultivavam o Dao da água. As linhas nele eram um símbolo das leis. Ele poderia ser diretamente fundido em um redemoinho de poder sagrado, estabilizando e criando uma base mais forte ao romper para o reino divino celestial no futuro. Aparentemente, também ajudava os semideuses a chegarem a escalões mais elevados e era muito útil para os cultivadores que cultivavam o Dao do gelo e água em geral. Embora esta flor do espírito sagrado das linhas de água não tivesse muitas linhas, era um tesouro muito raro. Vou dar esta erva ao irmão Zhao e a este senhor. Yuen disse depois que o trio da raça Braços Dourados conversou entre si. Então eu vou pegá-la. Zhao Feng queria esta flor do espírito sagrado das linhas de água em primeiro lugar, e é por isso que ele os direcionou para este ninho. Zhao Feng cultivou todos os 5 elementos, então a flor do espírito sagrado das linhas de água era útil para ele. Além disso, a flor do espírito sagrado das linhas de água também pode fazer com que as pessoas que estão atrás dele se mostrassem. Espere! Como esperado, exclamações soaram por trás. Vosh! 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 Várias figuras apareceram diante de seu grupo. Eles eram da raça de escamas azuis. O trio da raça Braços Dourados tinha expressões feias. Eles não esperavam que o grupo da raça de escamas azuis o seguisse.
Irmão Zhao, a raça de escamas azuis quer matar você. Encontre uma chance e fuja. A mensagem da alma de Wei que de repente soou na mente de Zhao Feng. Zhao Feng parou por um momento antes de revelar imediatamente um sorriso, e não levou isso a sério. Qual é o significado de você nos seguir? Yuan questionou como uma expressão sombria. Nós apenas passamos por coincidência. Disse um deus verdadeiro de terceiro grau da raça de escamas azuis. Não havia outras forças nas proximidades, e a raça de escamas azuis tinha 8 pessoas, enquanto o grupo da raça braços dourados tinha 5. Eles ainda precisavam ser respeitosos com a raça braços dourados. A flor do espírito sagrado das linhas de água é mais adequada para aqueles que cultivam o Dao da água. Espero que a raça braços dourados possa nos dar este recurso precioso. Disse um deus verdadeiro de segundo grau. Yuan e a mulher tinham expressões feias. Se eles lutassem de frente, eles estariam em desvantagem. Valeu realmente a pena lutar por uma única flor do espírito sagrado das linhas de água. Este tesouro é do irmão Zhao. Se o irmão Zhao não se importar, não há nada de errado em dar a você, mas se o irmão Zhao não concordar, então não nos force. Yuan não foi tão decisivo como quando estavam fora da floresta da Fênix e deixou a decisão para Zhao Feng. Zhao Feng, me entregue. O sangue revelou um sorriso mortal. Entregue a flor do espírito sagrado das linhas de água. Você não tem nenhum direito a isso. O quase deus Lan Yi saiu. Ele tinha uma expressão fria e falou diretamente. O quase deus Lan Yi era o semideus mais forte da raça de escamas azuis, então ninguém precisava explicar o valor da flor do espírito sagrado das linhas de água para ele. A raça de escamas azuis planejava originalmente apenas emboscar o grupo da raça braços dourados. Eles não tinham como objetivo matá-los. Tudo o que queriam fazer era matar Zhao Feng e assustar a raça braços dourados. No entanto, sua primeira prioridade agora era a flor do espírito sagrado das linhas de água e depois matar Zhao Feng. Então que direito você tem? Zhao Feng tinha uma expressão calma e não mostrou sinais de pânico. Formiga sarnenta, você não seria capaz de bloquear nem mesmo um movimento contra mim. O quase deus Lan Yi disse com uma atitude arrogante e olhou para Zhao Feng com desdém. O reino da luz mística de Pico se atreveu a falar sobre direitos com ele. Zhao Feng realmente não sabia a altura do céu ou a profundidade da terra. Se você está tão confiante em si mesmo, vamos fazer uma aposta. Você pode me atacar 3 vezes. Se eu não puder bloquear todos eles, então esta flor do espírito sagrado das linhas de água é sua. Zhao Feng sorriu e disse quando uma flor azul dourada com leis profundas apareceu em suas mãos. O quase deus Lan Yi acabou de dizer que Zhao Feng não conseguia bloquear nenhum movimento seu. Agora, Zhao Feng estava fazendo uma aposta com ele, dando a ele 3 movimentos. O quase deus Lan Yi não poderia rejeitar tal oferta. O trio da raça braços dourados congelaram. Eles não esperavam que Zhao Feng dissesse tal coisa, mas estavam confiantes em Zhao Feng. Ninguém da raça de escamas azuis franziu as sobrancelhas. Eles não achavam que Zhao Feng seria capaz de receber 3 golpes do quase deus Lan Yi. Em situações normais, o quase deus Lan Yi seria capaz de matar um monte de reinos da luz mística com apenas um movimento casual. No entanto, Zhao Feng não era normal e, como foi ele quem fez essa sugestão, isso significava que estava confiante em si mesmo. A flor do espírito sagrado das linhas de água será minha depois de 3 movimentos. As sobrancelhas do quase deus Lan Yi se ergueram por um momento antes de falar em um tom confiante. Ele já havia testemunhado a força de Zhao Feng, já que o vinham seguindo há algum tempo. Ele era realmente forte e provavelmente estava no mesmo nível de um deus verdadeiro de segundo grau normal, mas o quase deus Lan Yi havia matado um deus verdadeiro de segundo grau antes. Não havia razão para quase deus Lan Yi não concordar com o desafio de Zhao Feng. Ele estava confiante de que poderia feri-lo gravemente em 3 movimentos. Depois de obter a flor, ele pôde até ter a chance de matar Zhao Feng diretamente e usar isso para assustar o trio da raça braços dourados que estavam arrogantes na frente dele. Se eu puder bloquear 3 movimentos de você, você não deveria oferecer algo também.
Eu acredito que alguém como o quase Deus Lan Yi tem alguns bons tesouros. Zhao Feng revelou um sorriso. O quase Deus Lan Yi parou por um momento. Zhao Feng realmente achava que poderia bloquear 3 movimentos. HMPH, vou usar este cristal divino do metal como aposta. O quase Deus Lan Yi sacudiu a mão e uma pérola de cristal dourado brilhante apareceu em sua mão. Ele vinha seguindo o trio da raça Braços Dourados, então o quase Deus Lan Yi sabia que Zhao Feng era especialista nas leis do metal. Agora que ele havia retirado este cristal divino do metal, Zhao Feng não deveria ter mais nenhuma bobagem